Você conhece as regras das eleições? Entenda a formação de coligações, a lista de candidatos, o tempo de TV e por que isso é importante. Revista ES Brasil em áudio. Tempo de TV, coligações, votação proporcional. Afinal, o que tudo isso significa nas eleições? São muitas as regras da legislação eleitoral atualizadas a cada eleição. Para este ano, uma novidade é a permissão do impulsionamento de publicações em redes sociais. Por outro lado, o financiamento de campanha por empresa está proibido pela primeira vez em uma eleição estadual e federal. Atualmente, o Brasil possui 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, aptos a lançar candidatos nesta eleição, e mais 73 em processo de formação. Com tanta diversidade, fica difícil acreditar que cada um exista por representar sua própria ideologia, que seria a proposta do partido, e que as alianças girem em torno de interesses ideológicos em comum. Existe ideologia partidária no Brasil? É difícil responder a essa pergunta. Existe, mas como são muitos partidos e a eleição tem questões formais e institucionais como as coligações, fundo partidário e tempo de televisão que acabam influenciando numa eleição, os partidos ficam diante de duas opções: morrer na praia com sua ideologia e não ganhar a eleição, ou, para chegar ao poder, fazer composição com legendas em busca de governabilidade e de tempo de TV. No sistema político brasileiro, acaba sendo fundamental a formação de alianças para aumentar as chances de bons resultados nas urnas, explicou o cientista político e coordenador do mestrado em Sociologia Política da UVV, Vitor De Angelo. Na sua avaliação, o que predominou na composição de alianças políticas foi, mais uma vez, a busca pela maior fatia do fundo partidário e o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão. Variáveis que dependem do tamanho da representatividade do partido no Congresso Nacional. Neste ano, leva-se em consideração o número de deputados federais eleitos em 2014. Salvo raras exceções, não se tem coligações formadas sobre ideologias políticas, programas de governo ou interesses sociais coletivos. Mas, na visão do cientista político, embora a questão ideológica esteja pouco conectada aos partidos, ela ainda existe. Quem está de fora tende a achar que é tudo igual. Eu discordo, mas entendo que o que vemos colabore com essa interpretação. Na prática, acaba dando a impressão de que tanto faz. Não é exatamente assim. Existem diferenças entre os partidos, apesar de, na prática, por razões alheias ao ideário, as coisas acabam terminando assim. A saída, talvez restringir a criação de partidos no Brasil. É lógico que não temos 35 ideologias. Não temos talvez nem 10. Não dá para levar a sério o sistema partidário. Tudo isso é criado por uma legislação, às vezes permissiva na criação de legendas, criticou Vitor De Angelo. O tempo de TV na propaganda eleitoral gratuita é proporcional à bancada eleita no Congresso Nacional. O período de propaganda em cadeia de rádio e televisão no primeiro turno será de 35 dias. No segundo turno, será de 15 dias. No primeiro turno, as emissoras de rádio e televisão têm que veicular 2 blocos diários de 25 minutos. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão terão que veicular 2 blocos diários de 10 minutos. O que a lei determina é que 90% do tempo de propaganda eleitoral na televisão para a campanha presidencial serão distribuídos conforme o peso de cada partido nas eleições de 2014 da Câmara dos Deputados, e 10% serão distribuídos igualmente entre todos os candidatos. O plano de mídia dessas eleições, onde será estabelecido, entre outras variáveis, o tempo de TV dos candidatos, será montado em 23 de agosto, em reunião com representantes dos partidos políticos e coligações partidárias com o Tribunal Regional Eleitoral.
Você está ouvindo o ES Brasil em áudio. Votação. Chamamos de votação majoritária aquela em que vence o candidato que tiver mais votos na soma total. Neste ano, serão os candidatos a presidente, governador e senador. Já a votação proporcional diz respeito aos demais cargos do Legislativo, deputado federal e deputado estadual. É onde a conta complica. Isso porque a votação de todos os candidatos da chapa, que pode ter um ou mais partidos disputando juntos, é toda somada e então ficam definidos conforme o volume de votos e o quociente eleitoral daquela eleição, quantos candidatos daquela chapa serão eleitos. Aí sim, respeitando a ordem do mais votado para o menos votado. É por isso que acontece com frequência de candidatos com menos votos ganharem a eleição e outros com mais votos ficarem de fora. Por mais estranho que possa parecer ver o seu voto no fim das contas favorecer outro candidato e por isso muitos defenderem uma forma de votação majoritária também para os cargos do Legislativo, é preciso enxergar todos os lados. No fim das contas, não existe modelo político perfeito, depende da nossa escolha. Qualquer uma delas é ruim e boa, disse Vitor De Angelo. O cientista político afirma que muitos defendem o voto distrital quando é eleito o candidato mais votado de uma determinada região, o distrito, de forma majoritária. Só pessoas daquele distrito podem se candidatar e os eleitores só podem votar em candidatos do mesmo distrito. Como vantagens, temos mais representatividade e proximidade do eleitor. Por outro lado, se fortalecem os mais fortes, com maior poder econômico, e minorias tendem a ficar de fora do parlamento. Isso porque candidatos que não são fortes só em uma região, mas têm apoio difuso em todo o estado, acabam ficando de fora. O político vai defender as causas do distrito e o eleitor vai ficar mais próximo para cobrar. Mas, por outro lado, perde-se a noção do todo e, historicamente, temos a figura do mandão local. E isso favorece a perpetuação dessa relação mais coronelista. A tendência é reforçar as elites que já existem, analisou. Em relação ao pleito deste ano, o advogado eleitoral Marcelo Nunes acredita que, embora haja renovação, não deve ser tão expressiva, sobretudo na Câmara dos Deputados. O sistema, de forma como foi feito, está privilegiando para que não haja muita alteração nas candidaturas a deputado federal, porque as verbas de financiamento de campanha serão feitas por recursos públicos repassados aos partidos. Então, esses devem priorizar os já eleitos e os candidatos mais competitivos. O advogado também explica que ainda deve influenciar no resultado a nova regra deste ano que não obriga mais os partidos a extrapolar o quociente eleitoral. Votação mínima calculada com base na votação total dividida pelo número de vagas. Marcelo Nunes apostou. Essa é a grande diferença. Antes, se o partido não extrapolasse o coeficiente, não teria nenhuma vaga disponível. Agora, mesmo assim, continua na disputa. Isso ocasionou a diminuição das coligações. Se essas regras tivessem sido aplicadas nas últimas eleições, o resultado teria sido outro. Acredito que nesta eleição, quase todas as coligações terão candidatos eleitos, a menos que o desempenho seja muito ruim. Você está ouvindo o ES Brasil em áudio. O que pode e o que não pode nessas eleições? Adesivo em veículos, automóveis, caminhões, bicicletas e motocicletas. Pode, desde que não excedam meio metro quadrado. Alto-falantes e amplificadores. Pode, de 16 de agosto a 6 de outubro, das 8 da manhã às 10 da noite, desde que fiquem pelo menos a 200 metros de distância de hospitais, escolas e sedes do poder público. Divulgação em bens e imóveis particulares. É permitido adesivo ou papel de até meio metro, desde que de forma espontânea e gratuita.
É proibido pintar fachadas e pagar por espaço para veiculação de propagandas eleitorais nesses lugares. Caminhadas, carreatas e passeatas. Pode de 16 de agosto a 6 de outubro até às 10 horas da noite. Carros de som, mini trios e trios elétricos. Pode apenas em carreatas, passeatas, caminhadas, reuniões e comícios. O limite de 80 decibéis medido a 7 km de distância do veículo. Carros de som não podem circular de forma isolada. Debates. Pode até 4 de outubro. A emissora é obrigada a convidar os candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional de no mínimo 5 parlamentares. Financiamento privado. Não pode. É a primeira vez que uma eleição de nível federal ou estadual não tem financiamento de empresas, o que deve ser um desafio para os candidatos, uma vez que as campanhas nacionais e estaduais são mais caras. Revista ES Brasil em áudio. Um conteúdo Next Editorial. Os conteúdos apresentados nessa matéria estão disponíveis em multiplataformas, com gráficos, fotos e infográficos em esbrasil.com.br, na edição impressa da publicação, na versão digital em PDF e nas plataformas de streaming Deezer, Spotify, Apple Music, Google Play e também em nosso canal no YouTube.